Pensa só, como é que um único insulto, uma palavra mal colocada, pode levar um guerreiro a jurar acabar com uma família inteira? E mais, como a sabedoria de uma mulher pode, de repente, impedir um verdadeiro massacre? É isso que a gente vai ver hoje. Uma história super tensa sobre um insensato, um guerreiro e uma pacificadora. E o que ela nos ensina sobre raiva, poder e diplomacia. Tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Uma pergunta cheia de desprezo. Quem é Davi? Parece simples, né? Mas foi uma afronta que, olha, quase, mas quase mesmo, causou um banho de sangue. Pra gente entender o peso disso, o perigo que essas palavras criaram, a gente precisa primeiro conhecer as figuras centrais desse conflito. Então vamos lá. Vamos colocar as cartas na mesa e conhecer quem são as peças desse tabuleiro, desse drama de altíssimo risco. De um lado a gente tem riqueza e arrogância. E do outro? Bom, do outro tem sabedoria e coragem. Olha só que personagens. Primeiro, Nabal. O cara é podre de rico, mas essa riqueza toda fica pequena perto do jeito dele, sabe? Rude, mau, e o nome dele literalmente significa insensato, tolo, já diz muito, né? E aí do lado dele tem a esposa, Abigail. Ela não era só bonita, não. Era conhecida pela inteligência, pela sensatez. E como a gente vai ver, os nomes deles, Nabal e Abigail, são praticamente um resumo de quem eles eram. E onde essa confusão toda começa? Com um favor. Pensa bem. Davi, que um dia seria rei, mas que naquela época era um fugitivo, estava com seus homens no deserto. E o que eles fizeram? Agiram como uma espécie de guarda-costas não oficial para os pastores e para os rebanhos de Nabal. Protegeram tudo de ladrões, de invasores. Os próprios funcionários do Nabal disseram que os homens de Davi foram como um muro de proteção para eles, de dia e de noite, ou seja, um serviço bem prestado. Tá, então o que acontece quando um pedido super educado, baseado em costumes da época, é recebido com puro desprezo? É aí que a coisa começa a esquentar. A tensão está prestes a explodir. Chegou a época da tosquia das ovelhas, que era um momento de festa, de celebração, de generosidade. E aí Davi faz um pedido bem razoável. Ele manda 10 dos seus homens falarem com Nabal e pedir de forma respeitosa alguma provisão que ele pudesse dar, sabe? Uma espécie de pagamento justo pela proteção que eles tinham oferecido por tanto tempo. E a resposta do Nabal? Nossa, é um insulto chocante. Ele não só diz não, ele humilha Davi. Ele fala: "Quem é esse filho de Jessé?" Basicamente insinuando que Davi e seus homens não passavam de servos fugitivos. Ele finge que nem sabe quem eles são, que não deve nada a eles. Um balde de água fria e de desprezo. Pronto, as palavras do insensato Nabal foram a faísca que faltava. Elas acenderam uma verdadeira tempestade de fúria no Davi, que já era um guerreiro experiente, endurecido por batalhas. A reação dele foi imediata e letal. 400. Esse é o número. 400 homens que Davi mandou pegarem armas para uma missão de pura vingança. A raiva dele era tanta, mas tanta, que ele estava marchando para simplesmente acabar com todo mundo da casa do Nabal. E não era só uma ameaça. Davi faz um juramento, um voto mortal. Ali, no calor do momento, cego de raiva, ele jura que não vai deixar um único homem da casa de Nabal vivo até o amanhecer. A vingança para ele tinha que ser total, absoluta. Então, com esse desastre prestes a acontecer, a sabedoria de uma pessoa entra em cena. Fica ali, no meio do caminho, entre o ego de dois homens. É agora que a história vira, e a gente conhece a nossa heroína improvável. A Abigail fica sabendo dessa tragédia iminente, não pelo marido, claro, mas por um dos servos. É ele que corre para avisar. E ele descreve o Nabal como um filho de Belial, que é como dizer que ele é um homem imprestável, tão cabeça dura que ninguém consegue conversar com ele. Ou seja, a única esperança de todo mundo ali era a sabedoria da Abigail. E ela não perde um segundo, não hesita. Imediatamente ela junta um presentão, uma oferta de paz super generosa. E isso aqui não era só um me desculpe, não. Era uma demonstração de que ela tinha recursos, que ela era hospitaleira e que a intenção dela era muito clara: fazer as pazes e consertar o estrago que o marido dela fez. A estratégia da Abigail é, olha, uma verdadeira aula de como apagar um incêndio. Primeiro ela manda os presentes na frente, para já ir amolecendo o coração do Davi. Depois ela vai pessoalmente ao encontro dele, o que exigiu muita coragem. E o que ela faz?
assume a culpa para si, chama o marido de louco e, o mais importante, ela apela para o futuro dele. Ela lembra que um dia ele vai ser rei e que esse derramamento de sangue ia pesar na consciência dele. E a reação do Davi é impressionante, é instantânea. A raiva toda simplesmente desaparece. No lugar, entra a gratidão. Ele percebe a prudência dela, a sabedoria. E ele enxerga Abigail como alguém enviado por Deus para impedir que ele cometesse um erro terrível. No fim das contas, ela o salvou dele mesmo. Essa atitude da Abigail muda completamente o rumo da história, o destino de todo mundo ali. A partir desse ponto, as consequências das ações de cada um deles vêm muito rápido, levando a um final bem dramático. As coisas acontecem numa velocidade impressionante. Abigail volta para casa, conta para o Nabal, que já estava sóbrio, tudo o que ela fez. Quando ele entende o quão perto da morte ele chegou, ele tem um ataque tipo um derrame e fica paralisado como uma pedra. Uns 10 dias depois, ele morre. Quando Davi fica sabendo, ele reconhece o caráter incrível da Abigail e a pede em casamento. Certo. Então, o que a gente tira de tudo isso? O que essa história de conflito e de resolução tem para ensinar? Quais são as lições que valem até hoje? Olha, essa história destaca lições que não envelhecem, né? Mostra que inteligência emocional, que prudência podem vencer a fúria cega. Mostra também o poder que a humildade tem como estratégia. E claro, como uma pessoa sábia intervindo na hora certa pode, de verdade, evitar uma catástrofe. Pensa bem, a Abigail sozinha foi mais poderosa que 400 homens armados. No final, o contraste é gritante. De um lado, a tolice, a arrogância do Nabal, que o levaram à própria destruição. Do outro, a gente tem a disposição do Davi de ouvir, de aceitar ser corrigido, de controlar a própria raiva. E essa atitude salvou a honra dele, salvou o futuro dele e o impediu de fazer algo de que ele se arrependeria para o resto da vida. Essa história toda mostra o poder imenso que uma voz calma, uma voz sábia tem no meio do caos. E isso nos faz pensar, né? Num mundo tão cheio de conflitos, muitas vezes movidos por ego, por raiva, quantas vezes uma atitude prudente, uma intervenção inteligente não é a força mais poderosa que existe para se alcançar a paz?